A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente aí o seu coração. Estou aqui numa série de mensagens cujo tema principal é que o sistema religioso, ele não ajuda. E agora nós estamos na mensagem 5, parte 5, então sempre digo que você que está chegando agora, assistindo pela primeira vez, então aconselho você a assistir a parte 1, 2, 3, 4 e essa agora que é a quinta e assim as outras que assim o Espírito Santo conduzir. Por quê? Eu estou construindo um pensamento de acordo com a palavra de Deus e trazendo essa palavra para te ajudar a você ser liberto, a ser mais simples, tá? Com aquilo que Deus mandou. O objetivo é exatamente libertar todos, tanto desde a liderança como você que está precisando, para você não ficar escravo da doutrina de homens. Então, veja os outros vídeos que foram muito fortes, tá? E muito bons. E no vídeo anterior eu falei sobre o impedimento que um sistema religioso, devido a ele só batizar as pessoas 2 vezes ao ano, então já tinha passado a metade do ano e aí precisava batizar pessoas e só foram batizar lá no final do ano e infelizmente não batizaram, a pessoa estava com muita dificuldade. E foi assim que eu terminei o vídeo anterior, dê uma olhada na mensagem 4. E falando-se sobre batismo, nesse ponto, eu tenho assim várias experiências, estou aqui contando para te ajudar e edificar a tua fé. Eu quero contar mais uma e explicar um item que é muito importante relacionado ao batismo, em que a grande maioria, às vezes ela se prende também no batismo por imersão ou por aspersão. Imersão é quando você afunda todo o corpo da pessoa na água, e aspersão é quando se joga água sobre a cabeça da pessoa, tá? Então, aqui ninguém está sendo igual a católico, né? Porque o católico ele joga água sobre a cabeça do bebê. Mas por que ninguém aqui é igual ao católico, né? Porque a Bíblia diz, tá? Que é quem crer e for batizado. Então, a pessoa ela tem que ter o discernimento, tá? De ela aceitar, dela crer. Os pais não podem decidir por ela. Por isso que o batismo de bebê na Igreja Católica está errado. Eu fui, renunciei, pedi perdão, até porque os meus pais me colocaram lá, lógico, né? O bebê não vai sozinho. Mas depois eu tomei a decisão de ser batizado por conta própria. Por isso é assim, quem crê, não é se os pais creem, é quem crer. Então, como exemplo, o próprio Jesus Cristo, não foi o pai e a mãe que levou eles para ser batizados, eles nem praticavam isso, tá? Isso é o engano hoje da religião. Jesus foi batizado com a faixa de 30 anos. Ele foi até João Batista para ser batizado, ok? E já que eu estou mencionando Jesus como o modelo e o exemplo, isso está lá em Mateus capítulo 3, para vocês terem uma ideia, porque muitos pegam lá dizendo que ele foi batizado no Rio Jordão, e é verdade, e ali prova que ele foi imergido, ou seja, afundaram ele no rio. Mas vamos ver se foi isso mesmo. Mateus capítulo 3, versículo 13 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Então ele foi por livre, espontânea vontade. Então é você que tem que decidir ser batizado, e não os pais. Ele, porém, no caso João Batista, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista admitiu. Aí veja bem o versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vinda sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então eu quero aqui enfatizar apenas esse detalhe, tem muita riqueza aqui. Eu quero enfatizar exatamente aqui, ó, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água. Aqui não diz que Jesus afundou ele na água ou jogou a água sobre a cabeça. Se João Batista tivesse deitado ele, então Jesus é aqui, ó. Jesus está aqui, então ele está vindo e aqui está a água. Então Jesus sempre vai ficar com a água até mais ou menos a sua cintura, é o normal, tá? Não tinha como ir para o fundo, porque é para todo mundo. Então João Batista, a água está aqui, Jesus está aqui. Então João Batista, ele pode ter afundado Jesus na água, e aí ele foi batizado e saiu,
como João Batista pode ter pego um monte de água na mão, Jesus abaixou um pouquinho ali e ele jogou em cima. Então vamos dizer assim, na religião eles enfatizam imersão, não é? E outras religiões enfatizam aspersão. Então, e a Bíblia? A Bíblia não enfatiza nem imersão, nem aspersão. Depois eu vou explicar para você imersão, porque as pessoas falam imergir, né? Então imergir tudo. Eu vou explicar como que isso funciona de acordo com a Bíblia, tá? E que aqui Deus não está preocupado com o ritual em si, como é feito, mas ele está dando ênfase na fé. Eu vou explicar isso. Então aqui a Bíblia não mostra se Jesus afundou e nem mostra se João Batista jogou a água na cabeça dele, certo? Então por quê? Porque a Bíblia, Deus não quer que você se prenda ao ato simbólico de jogar a água ou de afundar na água. O que ele quer que você se prenda é que você creia, tenha fé e seja batizado. Lógico, tem que ter água. Então a água não tem problema jogar sobre a cabeça e não tem problema também afundar. Lógico que é até mais bonito, né? A pessoa vai lá, imerge, afunda na água, sobe. Isso é lindo, não há problema nenhum. Eu já batizei pessoas imergindo, ou seja, afundando, como também já batizei pessoas jogando água sobre a cabeça. Por quê? Porque eu estou claro que o ponto não é a forma, o ponto é a fé. Entendeu? E aí, só para deixar você mais claro com isso, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender como que a religião dificulta e que aqueles que estão claro, Deus usa e aí ajuda as pessoas a entrarem no reino de Deus. Então, de repente, você pode estar defendendo, não, eu só acredito se for batismo por imersão, tem que afundar, senão eu não aceito tal. Eu falei, beleza, então vamos para a Bíblia? Vamos. O apóstolo Paulo, tá? Ele escreveu em média de 13 livros do Novo Testamento, foi o que mais escreveu, e ele é o apóstolo dos gentios. Se você não acredita que o batismo pode ser tanto por aspersão ou imersão, eu já expliquei o que é, então se você só acha que é por imersão, e eu digo, como é que você explica o batismo do apóstolo Paulo? Quando ele está perseguindo a igreja, e Deus ali no caminho de Damasco, ele fica cego, então ele cego durante 3 dias, ele vai para uma casa, entendeu? Na rua direita ali, na casa de Judas. E ele está lá cego 3 dias considerando o que tinha acontecido. Então Jesus Cristo chama Ananias. Então se você quiser acompanhar, só para você ter ideia, é Atos capítulo 9, do versículo 10. Aqui Paulo já estava cego. E aí Jesus vai e chama Ananias. Diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor Jesus, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Então Paulo está na casa de Judas, na rua direita. Ok? E procura por Saulo, que era o nome dele antes, depois se tornou Paulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E aí quando ele estava orando, ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor, Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor Jesus lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias, aleluia, foi e entrando na casa, preste bem atenção, Ananias entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, sobre a cabeça de Saulo, que agora vai virar Paulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, porque ele estava cego, e fique cheio do Espírito Santo. Agora olha que interessante, 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. Agora olha que interessante. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ananias batizou Saulo, que é Paulo, ali na casa. E depois de ter-se... Aí depois é que ele foi se alimentar, aí que se sentiu fortalecido, e aí então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, tá certo? Então Paulo, ok? Paulo, ele estava cego, e depois que Ananias foi lá e orou por ele, ele abriu os olhos,
Então não tem esse negócio de comer, não tem nada. Primeiro é obedecer à vontade de Deus. E olha que interessante, já foi batizado. Aí eu te pergunto, ele foi batizado aqui, tinha um rio lá dentro? Será que tinha uma piscina lá? Será? Pensa um pouquinho. Então, meu amigo, a Bíblia não fala aqui se Paulo foi batizado por imersão ou aspersão. Só fala que ele foi batizado. Por quê? Porque a ênfase é a fé e o batismo. É lógico que tem que ter água, tem que ter o pecador se arrependendo, que aqui no caso é Saulo, e tem que ter um discípulo, que é Ananias. Ok? Ponto. Então, olhando para essa história, está muito claro de que, ainda mais naquela época que não tinha piscina, não tinha ali nada dentro da casa, era mais aqueles potes de barro, né, que nem hoje, né, que tem casa que tem até piscina e tal. Mas ele levantou e foi batizado. É isso que nós temos que atentar, ok? Então, para ficar mais clara essa questão do batismo, que Deus não está dando ênfase ao ritual, ou seja, ao ato simbólico, de como é feito. Precisa, mas de como é feito não. O que Deus está querendo é que você seja batizado em Cristo Jesus, tá? Então, o ato está escrito aqui, a realidade do batismo está escrita em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Aqui está a realidade do batismo e que se explica toda uma questão da fé, que aí entra verdadeiramente todo o significado. E aqui diz assim, ó, Romanos capítulo 6, versículo 1. Vou pegar do 1 adiante para você entender. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então o que é o batismo ali simbolicamente com água? É ser batizado na sua morte. Aí é lógico, quando nós cremos em Jesus, entregamos nosso coração a Ele, nós estamos dizendo que morremos com Cristo. Ok? A fé leva a morte do velho homem, do nosso ser totalmente. Aí não é partes. Ok? Então é essa a fé que Deus quer que você dê testemunho. Ok? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Então, se é sepultado, foi sepultado por um todo. Ok? Então a fé faz toda essa interpretação da imersão, da totalidade de que agora você está morto para tudo e vive para Deus, aqui neste mundo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ok? Porque se fomos unidos com Ele na sua semelhança, na sua morte, então o que é o batismo? É que agora estou dando um testemunho de que eu me uni na morte com Cristo totalmente, para não viver mais para mim neste mundo, e agora viver para Deus. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aleluia. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom isso aqui. Só para fechar, versículo 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, tá certo? Então, a realidade do batismo está aqui em Romanos capítulo 6, que é o quê? Sermos batizados em Cristo Jesus e batizados na sua morte, tá? Então, desde o Velho Testamento, Deus pega exatamente como simbologia a água, foi quando Moisés passou pelo Mar Vermelho, né, que todo o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, e quando veio o exército de Faraó, que é o mundo, então as águas engoliu os soldados, né, do Faraó. Então, o que está representando é que morreu, matou toda a questão do Egito, do mundo do velho homem, né? E lá do outro lado do rio, né, do Mar Vermelho, agora é a nação de Israel livre
para servir a Deus. Ou seja, ali é uma simbologia, está escrito em 1 Coríntios, tá? Que todos foram batizados pela nuvem e tal, e pelas águas. Paulo explica muito bem isso daí, todos de uma vez só. Então, essa simbologia Jesus traz no Novo Testamento, através dos apóstolos, para que quando você é batizado nas águas, começou com João, depois foi passando por Jesus, os apóstolos e pela igreja, você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Agora, não se prenda ao ritual, se é por imersão ou aspersão. Por quê? Se você se prender a isso, você vai causar um problema. Por quê? Como é que você vai visitar alguém no hospital? A pessoa está morrendo. Aí a pessoa quer ser batizada, não pode. Tem que ir na igreja, tem que ir em tal lugar, tem que ir no rio, tem que ir na praia. Ou então tem que levar lá na minha igreja, porque lá tem uma piscina e vamos afundar ele. Mas a pessoa não pode sair do hospital. Aí você começa a dar um jeitinho, né? Na sua não, mas então ele é que nem o ladrão. Se ele crê, ele também está salvo. Não, mas ele quer ser batizado. Como Deus já me mandou batizar muitas pessoas no hospital. E aí não tem rio, mas tem água. Pega um copo com água, faz toda a oração, a explicação, ele crê, aceita e batiza essa pessoa. Entendeu? Então, queridos, se houver a oportunidade, se der, para batizar a pessoa num rio, na piscina, e aí vai, amém. Eu já fiz isso. Já batizei pessoas até na praia, tá? Agora, e se não houver? Você vai ficar preocupado com a liturgia, com o ritual, e não batizar a pessoa? Então, aí as religiões dão mais ênfase, não é, ao simbolismo, não é aquela coisa bonita, tal, e é bonito realmente, mas as pessoas dão mais ênfase ao ritual do que à fé. Aí eu te pergunto, você sabe se essa pessoa vai estar viva amanhã? Me responda. Não, né? Então, explicou o evangelho, ele creu em Jesus Cristo, entendeu que Jesus é o único suficiente Salvador e que você é um pecador? Creu nisso? Creu. Quer viver agora com Cristo? Quero. Batiza ele. Entendeu? Batiza. Agora é que entra o problema, né? Agora é que entra a dificuldade. Mas agora tem que fazer um curso, como eu já expliquei nos outros. Agora tem que esperar, agora tem que deixar disso, deixar daquilo outro. Ei, querido, quem é aquela pessoa que é batizada e que não tem pecado? Me diga. Quem é a pessoa que hoje que é batizado e que não tem pecado? Aí fala, não pode batizar fulano porque ele está assim, não pode batizar ciclano porque ele está assim. Naqueles 3.000 judeus, quase 3.000 judeus lá em Atos 2, que Pedro e os 11 batizou eles. Você acha que ele avaliou a vida de alguém? Você acha que ele pesquisou a vida de alguém? Se ele estava em adultério, se ele estava separado, se ele estava assim, se estava assado? Não. Eles creram e batizaram eles. Entendeu? Por quê? O que corrige a vida de pecados de alguém é a palavra. Entendeu? Aí o batismo já é uma obediência, porque agora você decidiu como pecador não pecar mais e não viver mais para este mundo. Só que você precisa aprender muita coisa. E não tem como você aprender isso tudo. Nós mesmos com anos de casa de cristão não sabemos tudo. Então, não é a falta de conhecimento, não é o problema do seu pecado que impede você de ser batizado. A única coisa que impede você de ser batizado é se você não crê em Jesus. Lembra que eu li ontem, na mensagem anterior, que Filipe perguntou para o eunuco, é lícito, você crê mesmo? Ele falou, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então Filipe não ficou especulando na vida dele, se ele estava em condições ou não de ser batizado. A única coisa que deve se perguntar e deixar claro é que quem é Jesus, você explica, a pessoa, eu creio, e que você reconhece que é um pecador e que agora decide viver para Cristo, sim, agora você está com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor te corrigir, você se arrepender e mudar, amém. Então, batize. E aí depois você vai corrigindo a sua vida, mas não deixe para batizar depois, porque senão, primeiro que você está desobedecendo a Deus, segundo você não sabe se está vivo amanhã, e você está vivo, você não está numa cruz, você pode ser batizado. Então, se você não é batizado, por qualquer motivo que não seja esse, você está preso ao sistema religioso que não te ajuda. Então, só para fechar aqui, eu vou dar um testemunho. Eu, normalmente, quando eu pego algumas férias, eu vou para casa de parentes, tanto da minha família como da família da minha esposa, e nós fomos para Maceió. Chegando lá, encontramos o tio da minha esposa, que ele estava ali assentado, tinha diabetes, tinha amputado uma perna, muitas dores, mas ele tinha se convertido, aceitado o Senhor e tinha se arrependido dos seus pecados. E ele não tinha condições de participar de um sistema denominacional, de um grupo,
ou de uma igreja, como as pessoas comentam. E aí, ele, no coração dele, eu não sabia, ele queria ser batizado. E aí, então, ele tinha falado com um pastor da denominação A, B, C, D e E, foram até lá visitá-lo. E aí ele falou, mas eu quero ser batizado, tem algo no meu coração pedindo para ser batizado, você pode me batizar? E eles falaram, não, você tem que vir aqui, porque nós temos que batizar o senhor por imersão e tal. Eu falei, mas eu não posso sair daqui, você não está vendo a minha condição? O homem lá sem as pernas, tudo. Ele falou, não posso sair daqui. Você não consegue me batizar aqui? Não, não consigo, tal, porque já não é aquilo que a gente acredita e tal, e tem que ser batizado por imersão. E chamou um, chamou dois, chamou três e ninguém quis batizá-lo. E aí Deus vendo tudo aquilo que aconteceu, né? Aí Deus teve que me levar, né? Eu fui, lógico, nas férias, aí Deus aproveitou aquilo. Quando eu fui na casa desse parente da minha esposa, nós pernoitamos ali alguns dias, e aí então eu fiquei conversando com ele até altas horas, todo mundo foi dormir, e aí eu comecei, lógico, do meu jeito, falar de Jesus, e ele começou a gostar e tudo e tal. Aí ele pegou e falou assim, Juscelino, você tem autoridade para me batizar? Aí eu falei, tenho. Ele falou, por quê? Aí eu perguntei para ele pegou e explicou, olha, eu quero, que eu mais desejo e tal. E aí eu comecei a perceber, falei, meu Deus, quer dizer que ninguém quis batizar o senhor? Ele falou, não. Mas por quê? Por causa, tem que ser por isso, eu tinha que ir para a igreja dele, eu tinha que fazer o curso, ou tinha que ser por imersão, e eu não posso sair daqui, e nenhum deles quer me batizar. Aí eu falei assim, pois eu estou aqui no nome de Senhor Jesus Cristo, e eu posso te batizar. Mas antes de te batizar, eu quero deixar claro para você, e eu quero saber de você, como que o senhor pensa, como o senhor acredita em Jesus Cristo. E eu expliquei para ele, não demora-se muito, tá? E ele creu em tudo, ele estava muito claro. E ele falou, não, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por mim. Igual o Felipe lá, entendeu? Quando explicou para o eunuco falou, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E eu reconheço que eu pequei, mas eu sei que ele morreu por mim. E a Bíblia diz que eu tenho que ser batizado, e eu quero ser batizado. Eu falei, então amém. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus e vou te batizar. Queridos, com muita alegria, já era mais da meia-noite, todo mundo dormindo. Peguei ele na cadeirinha, né, de roda, levei ele até a cozinha. Aí coloquei um pano nele aqui, foi um negócio tremendo, né? E aí enchi um balde d'água lá, foi tremendo, uma canecona, né? E aí nós oramos junto, orei. Aí eu falei para ele, né? O senhor quer fazer uma oração, falar com Deus? Eu falei, quero. Aí ele falou, Deus, muito obrigado, porque o senhor me permitiu estar vivo ainda, para eu ser batizado, porque eu te amo, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu desejo ser batizado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Falei, glória a Deus. Aí eu fui e batizei ele na autoridade que o Senhor me revestiu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com Mateus capítulo 28, né, versículo 18 em diante, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele já era um discípulo e depois ensina, e o Senhor é com ele para todo sempre. Querido, quando eu batizei ele, que eu joguei aquela água lá, foi tremendo, joguei mais água, e lá em Maceió é tudo calor, né, gostoso, foi uma alegria tremenda, e depois nós enxugamos ele e fomos dormir. No outro dia, eu fui o último a acordar, porque fui dormir tarde, aí já estava a minha família acordada, a família dele acordada, e ele estava ouvindo uma alegria, sabe, as vozes altas lá na cozinha, e eu levantei e fui lá ver o que era. Quando eu fui lá, este homem, eu não vou citar nomes por uma questão de ética, tá? Mas este homem estava glorificando a Deus, dando testemunho pelo batismo que ele tinha recebido ali, que eu tinha realizado no nome de Jesus, e ele disse assim, ó, para todos, desde quando eu perdi a minha perna, todas as noites eu dormia com dores. Mas depois que o Juscelino veio aqui, me ensinou e me batizou, essa noite eu dormi com os anjos, dormi sem dores. E foi o dia mais feliz da minha vida. Eu nunca senti tanta paz como eu senti dessa noite para hoje. Eu estou muito feliz, a família dele vibrou, foi um negócio tremendo e foi um grande testemunho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aí, querido, depois de uma semana eu vim embora com a minha família para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, deu 10 dias depois do batismo dele. Recebi a notícia que ele tinha morrido, que o Senhor tinha levado ele para a glória. E aí, amado, eu já estava chorando de alegria, depois eu chorei mais ainda, não porque ele morreu, né? Porque, lógico, Deus é que sabe. Mas aí o Senhor falou para mim assim, veja bem, ele já estava para morrer, e a religião não queria batizá-lo. E eu dando tempo para ele ser batizado. E aí eu tive que encontrar alguém na terra que fosse livre
do sistema religioso seja simples para me obedecer, para salvar uma alma. E aí Jesus fala, né, para esses religiosos, vocês não entram no reino nem deixam os outros entrar. E é muito triste, amado. E se eu não tivesse batizado ele, eu também teria uma grande culpa. Mas graças a Deus, que pela misericórdia de Deus, eu aprendi a obedecer a Deus e a sua palavra. Tá? Se eu ficasse preso a dogma, a forma, a rituais, não, agora só pode batizar se for por imersão, eu não teria batizado ele. Mas porque eu aprendi de Deus que a fé é mais importante do que o ritual, do que o simbolismo, e precisa de água, precisa de ter, amém. Deus mandou batizar, batize. Deus mandou ter a ceia, vamos cear. Mas da forma simples e de fé, de acordo com o que está na Bíblia. Então, querido, eu estou muito convicto do que eu estou te ensinando, tá? E eu sei da minha responsabilidade do que é ensinar a verdade. Assim como as pessoas têm responsabilidade de ensinar uma coisa errada, e olha o que aconteceu, não batizaram, e essa pessoa quase morreu sem ser batizada, assim também nós temos a responsabilidade de ensinar o correto e depois ser bênção, para ali ser participante de uma história em que essa pessoa hoje está na glória, em paz, e Deus, acima de tudo, contente, porque ele encontrou alguém que está livre do sistema religioso, querido, que não ajuda, só atrapalha, né? Ou então, na grande maioria, impede que as pessoas verdadeiramente dê cada vez mais um passo para a salvação e para a libertação. Fique aqui com esse testemunho, que Deus te abençoe. Amo todos, amados irmãos. Eu sei da importância de reunir e de congregar, mas o objetivo de fazer esta gravação e dar esse testemunho é para que você que está num grupo, você que é líder, seja humilde, seja simples. Eu conheço alguns grupos cristãos que eles já estão abertos a isso, tá? Se é para batizar, eles não ficam esperando o dia nem a hora, nem se é por imersão ou aspersão. Eles vão lá, preparam e batizam a pessoa. Então eles estão livres, mas são muito poucos. Mas a grande maioria ainda está preso a esse sistema religioso, que tem que ser daquele jeito e pronto, senão não vai. E aí, lamentavelmente, as pessoas estão perdendo, né, exatamente aí a bênção de obedecer a Deus. Que Deus abençoe ricamente seu coração. Divulgue essa mensagem, mande para os seus pastores, mande aí para a sua liderança, para ajudá-los também. Mande para quem você entender que Deus está colocando no seu coração. Se inscreva no canal aqui, clique no sininho e em todas, para que você receba todas as mensagens. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus, um grande abraço.